Para quem não me conhece, sou o Renan Franciscato, coach, analista de perfil comportamental. Ainda sou cardiologista veterinário. Quem não participou dos outros bate-papos, tem muita coisa lá atrás. Volta lá e assista os vídeos do começo. Isso aqui é um processo. Nós vamos falar agora do D do DISC, o fator dominância. O fator dominância é o fator do controle e da assertividade. É o traço que indica como alguém lida e tenta superar as adversidades, os obstáculos e enfrentar os desafios. E uma pessoa que tem fator dominância alto percebe-se uma pessoa direta, ousada, enérgica, que luta energicamente para atingir os resultados que deseja. Essas pessoas acreditam ser necessário estar no controle e na posição de dominância para conseguir provar o seu valor e serem reconhecidas. Os dominantes são determinados e decididos, com alta capacidade de concentração, alto foco no trabalho, metas e resultados. Têm uma tendência a desconsiderar aspectos emocionais e sentimentais que rodeiam seus relacionamentos, por exemplo, que podem ser, em geral, construídos sem muita intimidade. Somando esse aspecto com a maneira firme e enérgica com que se posicionam normalmente, podem causar nos outros a impressão de que os dominantes são pessoas duras, frias e autoritárias, até mesmo grossas. Mas nem sempre isso é verdade. Para um dominante, o desejo de ganhar é sempre maior que o medo de perder. Por isso eles agem de maneira intensa, decidem rápido, gostam de assumir riscos, sendo capazes de usar todas as suas habilidades para conquistar os resultados almejados. Ter o controle da situação é de extrema importância para o dominante. Os dominantes podem adotar posturas rígidas e impor convicções, trabalhando de modo ostensivo, de maneira extremada até, para superar os desafios que se apresentam na frente deles. Agora, algumas características da essência do fator dominante. Eles gostam de desafios e agem de modo determinado para conquistar os resultados e objetivos, como já disse. Precisam muito de autonomia e de posições que lhe permitam visualizar oportunidades de crescimento. Os dominantes sentem-se confortáveis e muito confiantes para assumir posições de comando e liderança. Eles lidam também muito bem com situações de risco e pressão, sobretudo onde é necessário decidir rápido. Como você reconhece um dominante? A palavra-chave que é reveladora com alguém com alta intensidade do fator dominante é a intolerância. Se algo incomoda um dominante, ele não tem papas na língua, ou filtro, ou vai ficar acanhado, ou tem algum freio para falar em alto e bom som do seu desconforto, ou que está insatisfeito. E vai apontar sem subterfúgio qual o motivo da insatisfação. Doa quem doer. Se um dominante discorda de você, ele vai te dizer isso antes mesmo que você tenha a chance de perguntar, e da forma mais direta possível. Os dominantes são também pessoas com senso de urgência muito aguçado. Tudo é para ontem. Portanto, sua intolerância e impaciência pode até ser percebida quando eles lidam com alguém com ritmo muito lento, ou que necessita muitos dados, muitas explicações, enfim, muitos detalhes para realizar alguma coisa. A intolerância de uma pessoa com a característica de dominância é muitas vezes percebida pelo meio da raiva. Quase sempre são pessoas de pavio curto, tendem a se exaltar com facilidade. A raiva do dominante pode ser vista como uma potência para a ação, uma ferocidade inata ali, uma energia que chama, impulsiona a perseguir incansavelmente os objetivos. Se essa pessoa tem noção e consciência desse impacto, desses impulsos, o que eles provocam, ela pode controlar e canalizar essa potência para a ação e usá-la ao seu favor ali no momento certo. Mas se ela não tem essa consciência e essa habilidade para se controlar, esse sentimento vai ser extremamente tóxico e deletério para ela, como para as pessoas que a cercam. E isso em qualquer ambiente que ela possa estar inserida, ambiente pessoal, profissional, entre os amigos, o que seja. Então imagina que essa raiva fosse uma chama. Quando o dominante controla essa chama, esse fogo ele mantém todos ao seu redor aquecidos,
Mas quando ele não controla, ela queima. E ela queima tudo que está ao seu alcance e pode virar um grande incêndio. Bom, sem dúvida, a intolerância e a raiva servem de termômetro para perceber se uma pessoa tem ou não tem a predominância da dominância nas suas características de personalidade. Pode ser observado também na comunicação verbal e não verbal. Aqui vai um detalhe interessante para pensar. É comum que as pessoas com fator dominância ocupem situações de liderança, mas isso não significa que todo líder tem fator de dominância como característica principal. As variações na intensidade da dominância, como já mencionei anterior, que cada um de nós possui 4 fatores do DISC, porém em intensidades diferentes. E isso não quer dizer que há vantagem ou desvantagem alguma. A gente ser identificado como pessoas com alta intensidade do fator D, ou alto D, ou baixa intensidade do fator D, ou baixo D, significa que a gente está apenas buscando encontrar qual componente do perfil daquela pessoa e que posição ela pode estar numa escala entre um alto D e um baixo D. Claro que isso vale para todos os perfis dominantes. Quer dizer, os perfis do DISC, né? Dominante, influente, estável e até o conforme. Outra coisa interessante que tem que ser considerado é que quanto mais intenso um fator aparece na personalidade, maiores são as chances daquele indivíduo ser reconhecido pelos seus defeitos e não pelas suas qualidades. Sabe quando você avalia um aparelho de som para comprar, que você verifica qual a potência das caixas que ele tem lá? Isso é importante, mas pode, nos extremos, não ser adequado. Aqui vai uma lista de características que podem ser percebidas nos dominantes. Por exemplo, impaciência, agressividade, individualismo, arrogância, tendência a ser controlador, ambição, competitividade exagerada, inacessibilidade, egocentrismo, frieza, sarcasmo, tendência a ser vingativo. Agora vamos esclarecer umas coisas. Quando a gente fala de teoria de comportamento, a gente está falando de modelos teóricos. Uma pessoa com alta intensidade do fator dominante, por exemplo, não irá apresentar obrigatoriamente todas essas características. Ainda que haja alguma identificação, é possível trabalhar, desenvolver e atenuar algumas delas. Afinal, nós não somos reféns de um perfil comportamental. A partir do momento que a gente toma consciência de quais comportamentos precisam melhorar, está na nossa mão mudar de atitude, amenizar esse ou aquele traço mais evidente e enfatizar outros, entre outras coisas que podem ser feitas. A partir do autoconhecimento, o melhor caminho para essa mudança é trabalhar e desenvolver aspectos da sua inteligência emocional. E coaching integral sistêmico é peça fundamental para esse desenvolvimento. De qualquer forma, de modo geral, as pessoas com dominância muito alta tendem a se expressar de maneira muito intensa. Justamente por isso, aquilo que podia ser inicialmente uma qualidade, uma vantagem comportamental, pode se transformar num defeito. De qualquer modo, ainda que sejam traços gerais, é bom estar atento a eles, na medida do possível, atenuar os eventuais efeitos negativos. Aqui vai algumas dicas práticas de comportamento que podem necessitar ser desenvolvidos em pessoas com alta intensidade do fator dominância. Por exemplo, se você é autoritário, dominador ou impulsivo, seja mais justo, democrático, mais paciente nas suas decisões. Se você se percebe como inflexível e parcial, sempre decidindo para um lado ou para o outro, busque ser mais conciliador, tente agregar diferentes pontos de vista. Se você é individualista, se sente fechadão, egocêntrico, tente se abrir mais a ideias e opiniões dos outros. Ou se você que é obstinado, insistente, teimoso, busque ouvir mais antes de tirar suas conclusões. Você se enxerga como um imperioso, imperialista e arrogante. Em vez de impor suas ideias, discuta-as com seus pares, seja mais cuidadoso, explique os porquês das suas propostas. E você que é muito concentrador, se sentindo inquestionável, infalível, procure o consenso entre os integrantes de uma equipe, por exemplo, na hora de tomar decisões. E isso pode ajudar eles a aderir à sua causa. Se você se sente absoluto, quase despótico, observe a hierarquia da empresa, evita a todo custo atropelar as autoridades. Se você é expansivo, extrovertido ou excessivamente confiante, seja mais cauteloso.
com o tom de voz e com a sua linguagem corporal, principalmente para evitar passar um tom de agressividade. Você que é dominante, mas é reservado e até solitário, mas se sente um herói, um salvador, tenta agir com mais empatia. Abre espaço para a participação das pessoas ao seu redor. Bom, vamos falar agora de um aspecto interessante, que são os medos, sim, os medos que estão mais presentes no fator dominância e que muitas vezes nos ajuda a entender o que está por trás de um comportamento tão intenso e pouco flexível. São os medos que assombram, às vezes de maneira até inconsciente, essas pessoas. É legal reforçar aqui que os traços que a gente identifica nesse perfil são aspectos gerais, que indicam tendências e que são modificáveis, na medida que se dispõe a desenvolvê-los, claro. Se você tem consciência deles, claro. Assim, vão listar aqui alguns medos, que são predominantes, para quem tem fator dominância, que aparece muito na sua personalidade. Por exemplo, o medo de falhar, ou o medo de perder o poder e a autoridade, o medo de perder a autonomia e a liberdade de agir, o medo de submeter-se ou subordinar-se a alguém, o medo de perder posição para outra pessoa, principalmente quem é muito competitivo, e o medo de reconhecer os próprios erros. Esses são os mais comuns. Quando os dominantes se tornam refém desses tipos de medo, toda a sua atuação fica comprometida. São sentimentos difíceis de dominar, que envolvem questionamentos interiores, para os quais nem todos estão preparados ou abertos para isso. No entanto, é fundamental descobrirmos, entendermos e percebermos o que está por trás desses comportamentos, que podem destoar ou se exceder e prejudica ou impede até que a pessoa desenvolva suas potencialidades e supere os obstáculos que estão à sua frente. Agora, para vocês que ainda não se identificaram, não reconheceram alguém com perfil dominante, ou que tenha dominância alta no seu perfil comportamental, vou citar aqui alguns perfis públicos que têm a dominância como característica predominante no seu perfil comportamental. Lembra do querido Steve Jobs, inventor, empresário, magnata americano do setor da informática? Foi notável como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, do Roberto Justus. Todo mundo que já viu O Aprendiz lembra. Publicitário, empresário, apresentador de TV, presidente do grupo Newcom Holding, holding das agências Y&R e Grey Brasil, entre outras empresas. Outro perfil, Margaret Thatcher, política britânica, primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. Foi conhecido como Dama de Ferro, que é mais dominante. E Donald Trump, empresário, apresentador de TV e hoje é presidente dos Estados Unidos. Todas essas personalidades têm um perfil dominância muito predominante na sua característica comportamental. E são notáveis essas características, mesmo à distância. Esse fator nessas figuras públicas são notáveis. É claro que não estamos aqui querendo discutir suas ações, declarações, seus feitos, se estão corretos, se não estão, mas mostrar quão destacada são suas expressões no mundo e no ambiente em que elas atuam. Também é provável que depois de conhecer todos esses aspectos desse papo aqui, que caracterizam o fator dominante, você seja capaz de avaliar-se nesse quesito e até identificar esses pontos nas outras pessoas. Eu queria agradecer muito por estarem aqui comigo nesse grande bate-papo sobre o fator dominância e queria dizer que nosso próximo fator da teoria DISC que nós vamos falar aqui vai ser o fator influência. Vejo vocês lá, até a próxima.